Ao explorar as páginas da Bíblia, descobrimos que estamos constantemente em processo de transformação, impulsionados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Diversos personagens bíblicos nos revelam como Deus pode nos conduzir da escuridão para a luz, da incerteza para a convicção, da solidão para um legado significativo. Prepare-se para uma jornada inspiradora que nos lembra que, assim como os heróis da fé, também somos parte dessa obra contínua do Espírito Santo. Vamos explorar histórias que nos mostram como Deus transforma vidas. Bem-vindos à série Em Obras. Boa noite família. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Se você está aqui, você tem fôlego no seu pulmão aí, será que você pode dar um grito de júbilo ao Senhor? Aleluia, Ele é exaltado nesse lugar, toda a honra, toda a glória para Ele, e por Ele nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Queria pedir que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, que você desse uma boa noite para ela. Bom, gente, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Ramon, sou pastor aqui da IA Church. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de trazer uma mensagem nesse culto tão especial. Antes, aqui no pré-culto, nós estávamos ali orando e Deus falou algo muito forte no meu coração, que esse dia 17 de setembro de 2023, ficaria marcado na vida de muitas pessoas. Novos nascimentos, uma nova restauração, nova libertação, algo novo Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar aqui, mas eu sei de uma coisa, que Ele é a resposta para o coração e para o anseio de toda a humanidade. Então abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir que você, se possível, ficasse mais uma vez em pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Peço que você levante suas mãos para os céus aí. Senhor Deus, Pai, nós em primeiro lugar queremos dizer que toda a honra, toda a glória é do Senhor, Deus. Deus, nós expulsamos todo demônio, Deus, tudo aquilo que possa impedir a sua palavra de fluir neste lugar. Senhor, nós damos liberdade ao Teu Espírito para que o Senhor fale através da minha vida, Senhor. Deus, que o Senhor me diminua para que o Teu Espírito cresça em mim. Que essas pessoas não venham enxergar um homem falando aqui, mas que eu possa ser instrumento, trombeta daquilo que o Senhor quer anunciar ao coração dos Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, tira do meu coração toda a raiz de vaidade, tira da minha cabeça, Senhor, todo o chapéu de intelectualidade, Senhor, e me revista do Seu poder em nome de Jesus. Assim como eu oro por cada coração neste lugar, por cada um que nos assiste online. Sabe, Deus, que o Senhor abra, Senhor, as mentes, que o Senhor tire todo preconceito, todo pré-julgamento e que a Sua presença se manifeste nesse lugar, Senhor. Nós desejamos o Senhor e nós oramos para que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você que nos assiste online também, que a presença do Senhor invada a sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, na semana passada nós iniciamos uma série chamada Em Obras, vocês podem ver aqui, Em Obras, onde nós falamos e nós falaremos no decorrer dessas próximas semanas, eu não sei até quando, sobre a obra de Deus em nós, sobre aquilo que Deus faz em nós. E na semana passada não podia ser diferente, nós começamos com Abraão que foi o pai da fé, mas Abraão teve a sua história transformada. Ele que no princípio se chamava Abrão, e Abrão significava Pai exaltado, e aquele nome Pai exaltado não condizia com a sua realidade, porque a sua realidade era que a sua esposa era estéril e que Abrão já estava um pouco mais avançado em idade e não podia ter filho. Mas quando Deus muda a história, Ele não somente muda o passado, Ele não somente muda o presente, mas Ele dá uma perspectiva para um futuro promissor e glorioso. E se nós estamos aqui hoje e nós cantamos Pai Abraão tem muitos filhos, você já ouviu isso, junto com o Padre Marcelo Rossi, né? Se nós cantamos isso é por conta que Deus transformou a história de um homem, e hoje nós vemos um legado de obediência e fé que esse homem nos deixou. Nós aprendemos semana passada que as bênçãos do Senhor estão condicionadas à nossa obediência e à nossa fé, a nossa crença em acreditar que Ele é bom e soberano em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você está comigo nesse lugar? E eu recebi muitos feedbacks de pessoas dizendo, cara, essa mensagem foi muito impactante, glória a Deus por isso. Sabe, quando eu subo nesse lugar aqui, eu não tenho medo, mas eu tenho temor, e eu tenho muito respeito por aquilo que Deus quer fazer. Eu não busco aplauso dos homens, porque quando eu tenho aplauso dos homens, eu não tenho aplauso de Deus. Então,
o desejo do meu coração, genuinamente, é receber o aplauso dele. E para que isso aconteça, o meu trabalho é trazer uma palavra, muitas vezes de confronto, muitas vezes tirando de uma zona de conforto, e mostrando que Deus precisa e deseja fazer uma obra na sua vida. Toda obra gera incômodo. Quantos estão em obras aqui, na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar? Muitas pessoas me perguntaram, você já perdoou o empreiteiro? Eu não tenho raiva dele, e nem mago, eu só queria que ele devolvesse o dinheiro que eu investi, que ele não cumpriu a parte dele, mas está tudo certo, né? Mas quando nós falamos de obra, nos tira um pouco da zona de conforto, e isso é maravilhoso. Mas, como a série se chama Em Obras, nós precisamos fazer um paralelo com obras, senão não tem sentido se chamar obras, né? Vocês sabem quais são as 3 maiores obras já realizadas no Brasil? Não necessariamente na ordem que eu vou dizer, mas obras que foram votadas por engenheiros e arquitetos como as obras mais difíceis já realizadas no Brasil. Eu vou falar com vocês aqui a respeito dessas 3 obras. O primeiro chama-se Edifício Millennium Palace, lá no Balneário Camboriú. Quem aqui já viu foto desse edifício? Meu irmão, se você tem dinheiro guardado, compra lá, porque o Neymar tem uma casa lá. Neymarzão tem a cobertura do Neymar lá. Esse edifício tem 177 metros de altura e 46 andares, e é o edifício mais alto do Brasil. Antes, esse posto ficava aqui em São Paulo, no edifício Mirante do Vale, e ocupou esse posto, esse Mirante do Vale ocupou esse posto por, 40 e tantos anos. E esse edifício Millennium Palace foi inaugurado em 2014. A fachada desse edifício conta com 1.800 metros cúbicos de um material chamado polietileno, que expandido e moldado. Para você ter uma noção, se você deseja adquirir um apartamento aqui, esse prédio maravilhoso, esse aqui mais alto, ele tem 3,5 metros de pé direito, piscina privativa, e custa uma bagatela de 10 milhões de reais. Eu estou parecendo um corretor de imóvel, mas não sou só um pastor te trazendo informação nesse lugar, amém? Então, se você deseja investir, 10 milhões de dólares está aí. O que é 10 milhões de dólares, né? Aliás, de reais. Agora ficou mais barato, mais fácil para nós adquirirmos esse. Uau, que incrível. A segunda obra, eu estou falando não necessariamente em ordem de dificuldade, tá? Mas nas 3 obras. A segunda obra mais difícil realizada no Brasil é a usina de Itaipu. Essa aqui é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Só perde para uma hidrelétrica chamada Três Gargantas, na China, que foi inaugurada recentemente no ano de 2012. Até então, essa era a maior hidrelétrica que existia. Essa obra, essa usina hidrelétrica, foi desenvolvida pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que desenvolveu tantas coisas lindas que nós vemos no Brasil, tantas obras magníficas, e desde 1984 até os dias de hoje, a sua gestão ela é compartilhada entre Brasil e Paraguai, tá bom? Eu preciso te dizer que foram usadas mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto, mais de 40 mil funcionários envolvidos nesse projeto, e o custo, a estimativa de custo na época, cerca de 14 bilhões de dólares. Isso aí, estou falando de 1984, tá bom? E a terceira obra que eu quero falar, com você no dia de hoje, é a respeito do projeto de integração do Rio São Francisco. Eu pensei em fazer uma piada, mas vai dar ruim para os 2 lados, né? Então vamos seguir com a mensagem. Esse projeto é um projeto incrível, gente, de verdade. É considerado, eleito pela KPMG, que é uma grande auditoria, uma consultoria internacional, como um dos maiores projetos de infraestrutura do mundo. E essas obras têm como objetivo levar água para mais de 12 milhões de pessoas que moram em mais de 390 municípios no Nordeste do Brasil. É também a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Todas essas obras que eu citei aqui, eu poderia citar muito mais, porque poderia citar o elevador Lacerda, lá de Salvador, que na época foi um fenômeno. Eu poderia citar a ponte estaiada aqui. Enfim, poderia citar muitas obras, mas todas essas obras que nós lemos e nós vimos aqui, elas foram feitas
com certeza absoluta, com materiais de primeira linha, com provavelmente muitas marcas conhecidas internacionalmente venderam os seus produtos para que fossem aqui, né? Concreto, pregos, seja lá o que houve, o que teve nessas obras aqui, com certeza eles colocaram do bom e do melhor. Não houve nenhuma surpresa, nenhuma fundação feita com isopor, ou então nenhum tipo de janela de plástico, ou pior ainda, um concreto que não fosse aprovado pelo Inmetro, ou seja lá por quem. Isso porque as construções humanas, elas seguem normas e padrões. Para quê? Para que você tenha segurança, para que a obra tenha segurança. Isso é maravilhoso. Mas nós não vamos falar sobre obras realizadas por homens. Nós vamos falar sobre uma obra realizada por Deus. E essa obra que Ele usa, e que Ele faz, na verdade, essa obra que Deus faz, Ele usa materiais improváveis. Ele usa pessoas improváveis. E Ele obtém resultados improváveis. Porque o nosso Deus, Ele é sinistro. Ele é bom em pegar pessoas improváveis, materiais improváveis e fazer coisas muito loucas. É o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E essa mensagem aqui, ela será incrível. Mas para que eu comece a falar desse nosso cliente do dia de hoje, eu preciso passar um pouquinho pela história. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Então, semana passada nós falamos de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado, e Jacó teve um filho chamado José, tá? Abraão, Isaac, Jacó, José. José, quando tinha 17 anos, é vendido pelos seus irmãos para uma caravana midianita, e ele passa a sua história. Se você conhece a história de José, é uma história que nós vemos o quão esse cara foi bravo em lutar, em acreditar, em confiar no seu propósito, em viver o seu processo ali, processo muitas vezes dolorido, sendo injustiçado, sendo esquecido, até que quando ele tinha 30 anos, eu estou falando que 13 anos se passam, desde o tempo que ele é vendido, até o tempo que ele se estabelece como governador do Egito, como segundo homem do faraó, um homem de confiança, depois que ele interpreta um sonho de faraó. Então eu estou passando muito rápido para que você entenda onde nós vamos chegar, tá bom? Então José é vendido, ele se torna, depois de 13 anos, governador, e ele traz a sua família de Israel para o Egito, porque Israel estava passando fome. Se ele não fizesse isso, toda a população de Israel morreria de fome, passaria muita necessidade. Com o aval e a permissão de Faraó, na verdade Faraó mesmo fala, traz a sua família para cá, traz seus parentes para perto aqui, e a família fica lá. O povo vem de Israel todos para o Egito, e ali ficam durante um tempo. Só que eles não entenderam que o Egito não era a sua terra, a sua promessa. O Egito era um lugar de passagem, simplesmente para que as coisas parassem um pouquinho, se acalmassem, as terras voltassem a produzir, a fome não existisse mais, e eles voltassem para a terra que era aonde Deus desejava que eles estivessem. O que acontece é que o povo de Israel começa a se tornar numerosos, eles começam a se tornar grandes, em grande número, pessoas, filhos vão nascendo. Você já viu o judeu, o tanto de filho que o judeu tem? Então, naquela época também era assim, eles tinham muitos filhos, e aí os egípcios começaram a ficar incomodados, porque eles estavam se tornando mais numerosos. Para que isso parasse, eles decidem então escravizar o povo de Israel. E essa escravidão durou 400 anos, até que Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para que Moisés tirasse o povo do Egito, e você sabe disso, a história você conhece. Deus tira o povo do Egito, manda lá, Moisés manda os seus guardas, os seus soldados ali, espiarem a terra prometida. De todos os que estavam lá, dos 12, somente Josué e Caleb trouxeram uma resposta positiva, e Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés preparou um grande homem para ser o seu sucessor, e esse sucessor foi Josué. Josué também foi um grande homem. Josué entrou na terra prometida, levou o povo àquele lugar, só que Josué falhou miseravelmente em uma coisa: ele não deixou um sucessor. E aí, meu querido, eu quero te falar que sem sucessor, sem sucesso. O que aconteceu? Sem sucessor, o povo de Deus fica vagando. O povo então entra na época dos juízes.
E esse período demora cerca de 300 anos, tá? Quando nós lemos na história, quando você vê o livro de Juízes, ele relata a respeito dessa história, desse tempo pós-Josué. E nós vemos que Deus levantou homens e mulheres para ajudar o povo que tinha um padrão de comportamento e conduta muito ruim. Funcionava da seguinte forma: o povo se afastava de Deus, o povo se rebelava contra Deus, o povo começava a adorar deuses pagãos, o povo começava a construir imagens, o povo era muito ruim. E aí, por conta dessa brecha aberta, os inimigos começavam a oprimir o povo de Israel. Os inimigos roubavam, os inimigos saqueavam, os inimigos torturavam, os inimigos faziam coisas absurdas, a ponto do povo desejar muito que Deus levantasse um libertador para salvar o povo daquela opressão. Deus levantava, Deus ouvia o clamor do povo, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz, e o juiz reestabelecia a paz, derrotava o inimigo. Quando esse juiz morria, passava um tempo, o povo voltava ao mesmo ciclo, se afastava da presença de Deus, adorava outros deuses, cometia pecados, eram oprimidos, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, e esse ciclo se deu por várias vezes. Para vocês terem uma noção, foi nesse contexto que Deus levantou 12 líderes, não de uma vez, mas conforme esses ciclos iam passando, tá? E o incrível que pareça, a maioria desses ciclos, quando o juiz se levantava, o juiz ficava ali por 40 anos, na maioria eram 40 anos, de luta para conquistar algo que o povo perdia em 7 anos. Se nós olharmos a história, nós vemos isso. E segundo a Bíblia, o nosso cliente de hoje, Gideão, foi o 5º juiz estabelecido por Deus, tá bom? Naquela época o povo estava sendo muito oprimido pelos midianitas e pelos amalequitas. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler de 1 a 4. Tá, nós vamos ficar entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Juízes, amém? Vocês pegaram a introdução comigo? Corri um pouco aqui, deu certo? Beleza? Diz assim, Juízes capítulo 6, versículos de 1 a 4. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, e nem jumentos. Ou seja, tudo que o povo plantava, tudo que o povo tinha, era saqueado. Agora que você entendeu o contexto, nós podemos entrar, de fato, nessa obra que Deus realizou na vida de Gideão. E nós vamos ver por que Gideão era o improvável. Nós vamos ver quais armas improváveis Deus usou para que Gideão vencesse essa guerra. E nós vamos ver o resultado improvável que nenhum olho consegue enxergar e nenhuma mente humana consegue compreender. Esse é o nosso Deus, amém? Mente não consegue entender, olhos não viram, enfim, Ele é Deus e Ele faz algo extraordinário. Primeiro ponto, a pessoa improvável. Quem é o nosso cliente improvável? Você pode falar mais alto? Gideão. Vamos ler lá o que diz no versículo 11, de 11 a 15, capítulo 6, versículo de 11 a 15. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, ele estava escondendo o que ele estava produzindo para guardar, para que os midianitas não saqueassem aquilo que ele estava produzindo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse:
Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Vamos parar um pouquinho aqui. Gideão era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés, tá? Gideão viveu um período onde o povo de Israel havia se voltado para a idolatria e estavam cultuando, adorando ao deus pagão Baal. E muitos estudiosos acreditam que nessa época, quando Gideão é levantado, Gideão tinha cerca de 30 anos. Então, pensa você, 30 anos, o anjo do Senhor aparece para você e fala: olha só, vou levantar você para livrar o meu povo. Livrar o meu povo da opressão desses midianitas, dessas pessoas que estão acuando e oprimindo esse povo. Mas como nós podemos ver, Gideão não se achava capaz. Ele não achava que ele era a pessoa certa. Uma vez que ele era o menor da sua família e pertencia à tribo menos importante. E a resposta de Gideão mostra muito quem ele pensava que ele era. E aqui existe algo muito forte: quem ele pensava que ele era. Se eu te perguntar hoje, quem você acha que você é? Não no intuito de te acuar ou de menosprezar, mas se você pensar na sua história, se você pensar nas suas dificuldades, naquilo que você está vivendo, como você olha para si mesmo? Como você tem analisado a sua vida? Nós podemos tirar algumas observações a respeito de quem Gideão pensava que ele era. O primeiro ponto é que Gideão tinha medo. Sabe, eu já preguei aqui algumas vezes, inclusive uma série minha que está no YouTube, você pode assistir, Uma Onda de Amor Submergindo os Medos. E eu falo a respeito do medo inato e do medo aprendido. Todos nós possuímos isso. O medo inato é aquele medo que você já nasce com ele, né? Por exemplo, você não precisa despencar de um avião para ter medo de altura. Você não precisa colocar a mão no fogo para ter medo de se queimar. O medo inato é um medo que você já nasce com. Por isso que os gatos têm medo de cachorro, por isso que os ratos têm medo do gato. É o medo inato, é o medo que acontece, você já nasce com ele. E existe o medo aprendido. O medo aprendido é um medo que você tem por conta de algum trauma que você viveu. Então, às vezes você foi assaltado em algum lugar e você tem medo de passar por aquele lugar. Esse é o medo inato, esse é o medo que você aprendeu, você desenvolveu. E o que nós vemos que Gideão tinha esse medo aprendido, por conta da sua história, por conta de tudo que ele viveu. E a Bíblia nos relata, lá no versículo 6 do capítulo 6, diz assim, você não precisa abrir, mas ele diz: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Muito debilitado com a presença dos midianitas. Eles não ficaram um pouquinho debilitados, eles ficaram muito debilitados. E o que nós vemos aqui é que o estrago que foi feito não foi somente no lado material do povo de Israel, não foi somente nas colheitas, não foi somente nos animais. O estrago realizado foi feito nas emoções daquele povo. Você imagina você sendo oprimido por 7 anos. Você já viu uma mulher que apanha do marido ou do namorado? Que é oprimida pelo seu marido e pelo seu namorado? Como ela se porta? Muitas vezes, diante desse cenário, além de uma perda material, o que existe é perda dos seus próprios valores. É uma perda, daquilo que ela entende quem ela é. Ela se acha menor, ela não se acha merecedora de algo. E quando ela apanha do marido, ela consegue, ele é tão diabólico isso, que ela se sente culpada por algo que eu mereço estar apanhando. Deixa eu te falar uma coisa aqui: se você está apanhando do seu marido, a primeira coisa que você faça quando você sai daqui é procurar uma delegacia, tá bom? Porque é assim que funciona. Agressão à mulher é crime. Não deixe com que nenhum marido, nenhum namorado afete quem você é. Você tem algo, Deus colocou algo na sua vida e ninguém pode te diminuir. E você, marido, que achou ruim que eu falei, se quiser o Lucas está aqui à frente, pode resolver com você. Irmão, aí eu te ajudo. Pula junto, tamo junto. Foi assim que Gideão viveu, por conta do seu passado.
por conta do seu presente, ele não conseguia enxergar um futuro que não fosse um futuro trágico para aquele povo. Como você se sentiria se você fosse Gideão? Para Gideão, ele era a pessoa menos capaz de executar aquela tarefa. Ele talvez não se sentisse capaz de fazer absolutamente nada, quanto mais liderar um povo que estava sendo oprimido por um exército gigante. Mas nós entramos num outro ponto que nós podemos observar da vida de Gideão, do discurso dele, são as desculpas. E é incrível que em tempos de luta é mais fácil você criticar Deus do que obedecer aquilo que Ele diz. Não é verdade, pastor? É mais fácil você dar desculpa do que assumir a responsabilidade. Olha o que diz no verso 13. Olha só, respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Ou seja, tirou a responsabilidade do povo que estava adorando outros deuses, que se afastou da presença de Deus e colocou na conta de Deus como se Deus fosse o culpado. E ele continua dizendo: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu posso te falar a verdade, eu posso ouvir gente na minha sala falando exatamente isso. Amor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando essa luta? Porque eu. Eu vi uma entrevista do Thiago Leifert, eu nem sei se ele é cristão ou não, mas eu não sei se vocês viram que o filho dele estava com câncer na vista e tal, enfim. E ele falou que durante muito tempo ele questionou a Deus, e ele disse: por quê? Porque eu. Quando ele entendeu, e ele mudou a pergunta: por que não eu? Eu tenho condição de pagar o melhor tratamento para o meu filho. Eu tenho condição de dispor e despender de uma quantia grande para que ele seja curado. Por que não eu? E se fosse uma pessoa que tivesse menos dinheiro, será que ela poderia ter acesso a esse tratamento? E você está perguntando para Deus: Deus, por que eu? Quando nós fazemos isso, nós colocamos a soberania dele em xeque, como se ele pudesse escolher algo ruim. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que vem dele é bom, até as provações. É em momento de luta que você é forjado, é em momento de luta que você se aproxima da presença dele. Não foi assim com Jó? Foi num momento de dificuldade, onde Jó estava sendo testado, que ele não arredou o pé da presença do Senhor. Mesmo os amigos dele e a esposa dele, Jó, dizendo: Jó, amaldiçoa esse seu Deus aí, morre. Ele se manteve firme. E eu quero te falar uma coisa: nós esquecemos o que a palavra dele diz, porque a palavra dele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. Isso quer dizer que você não vai ter vida fácil, que as mesmas provações que uma pessoa do mundo tem, você vai ter, ou até pior, porque Satanás quer te desestabilizar, mas ele diz: eu estou contigo, não se esqueça disso, você não está sozinho, eu estou nessa luta com você, e nós vamos caminhar junto e nós vamos vencer, e no fim a glória vai ser minha. É isso que Deus está te dizendo. E eu quero te falar: se você está sendo chamado por Deus para algo, pare de dar desculpa, meu irmão. Pare de querer descredibilizar aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Talvez você não seja bom, mas Ele é bom. Talvez você não veja qualidades em você, mas Ele viu algo em você. Ele viu algo que só você poderia fazer. E se Ele quer te levantar, só levante sua mão e fale: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu fico imaginando se Billy Graham tivesse recusado. Eu fico imaginando se grandes homens de Deus tivessem dado um passo para trás quando foram desafiados a liderar o povo. O nosso discurso tem que mudar, a nossa pergunta tem que mudar: por que eu? Senhor, por que não eu? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí no verso 15, ele diz mais uma vez: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e o menor da casa do meu pai. Deixa eu te falar, é incrível ver como Deus escolhe pessoas improváveis para mudar a história de um povo. Se nós pegarmos a história de Moisés, Moisés era um improvável, e Deus usou, e ele diz, Deus, quando Deus começa a falar com Moisés, Moisés fala: eu não sou a pessoa certa não, sou pesado de boca, sou gago, eu não consigo estar diante de uma autoridade como o faraó e falar: ô, libera o povo aí, faraózão. Deus levantou e Deus fez algo extraordinário. Gideão se achava o menor,
se achava o menos relevante, se achava pequeno demais para uma tarefa tão grande. Ele só se esqueceu de um único detalhe: que o Deus que escolhe o improvável faz coisas improváveis. Se Deus te escolheu, e talvez você se sinta improvável, eu quero te falar que Ele vai fazer coisas improváveis através da sua vida. Não é doido pensar, cara, como Gideão podia duvidar de Deus? Ele sabia de onde Deus tinha tirado o povo, ele conhecia a história, ele fala aqui: os meus antepassados diziam isso, foi assim que eles viveram. Como que ele pode questionar a Deus, questionar as coisas que Deus estava fazendo, sabendo que viu? Peraí, quantos aqui não questionam a Deus? E eu me incluo nessa. Quantos aqui não falam: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui não. Dentro da minha obra, vou contar para vocês uma coisa. Dentro da minha luta, da minha guerra, eu tinha um muro na minha casa, um muro de arrimo lá atrás, bem grande. E esse muro despencou. Ele cedeu em janeiro, eu não lembro exatamente a data. Eu estava aqui no pré-culto para começar o culto, meu telefone tocou. Meu vizinho é mineiro, cara, é gente boa demais. Ele falou assim: Ramon, mineiro, né? Ramon? Eu falei: ô irmão, tudo bem? Ele: seu muro caiu. Aí eu: calma aí, como é que é? Rapaz, seu muro caiu. Aí eu: tá. Aí a pergunta acho que foi muito idiota. Eu falei: quantos por cento que o muro caiu? Ele falou: olha só, eu acho que uns 70 só. Meu irmão, eu cheguei em casa, peguei o carro aqui, fui para casa, assim, sem saber o que eu ia encontrar lá. E a minha casa parecia um cenário de guerra. Parecia um cenário de guerra, cara. E aquilo cortou tanto o meu coração, porque minha casa estava ficando pronta, estava tão bonita. E Deus, foi um processo que demorou um pouquinho para eu entender aquilo que Deus tinha para mim. Mas naquele momento, mesmo em tamanho a dor que eu estava sentindo, foi uma perda material, mas mais do que isso, foi a sensação de ter sido enganado, porque eu alertei o empreiteiro, eu alertei todo mundo: esse muro vai cair. E eu não sou engenheiro, eu sou curioso só. E eu alertei, eu falei: o muro vai cair, o muro vai cair, o muro vai cair. Caiu. E eu só conseguia pensar em uma coisa: graças a Deus que eu não tinha, graças a Deus que eu não fui pegar amora com meu filho. Porque a gente tinha um pé de amora, e eu tinha voltado da igreja de manhã, a gente estava almoçando, a Erika tinha feito um almoço, e ele falou assim para mim: pai, vamos pegar amora? E a gente esqueceu, cara, a gente veio para a igreja, e eu só conseguia pensar assim: obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. E o que eu quero te falar é que quando nós mudamos a nossa perspectiva daquilo que parece ser uma catástrofe, para entender o livramento que Deus está nos colocando, o nosso coração ele transforma também, de murmuração para gratidão. E pessoas gratas agradam o coração de Deus. O que você não pode esquecer, e nem eu, é que a nossa história está na mão de Deus. Eu posso te afirmar através da Bíblia e através da história contemporânea que grandes conquistas são realizadas e foram realizadas por homens e mulheres levantadas por Deus. Se nós pensarmos Martinho Lutero, se nós pensarmos em William Wilberforce, se nós pensarmos em Martin Luther King Jr., em tantos outros que transformaram gerações e tiveram suas vitórias nas guerras, porque foram levantados por Deus para um propósito, e não arredaram, embora talvez se achassem menos capazes. E eu quero te falar, se Deus está te levantando, é porque Ele deseja mostrar que grandes conquistas acontecem em tempos difíceis, e para que essas conquistas ocorram, é necessário que pessoas escolhidas por Ele, cada um de vocês, muitas vezes improváveis, sejam levantadas. Sabe por quê? Porque somente assim a glória será dele. Se Deus levanta uma pessoa muito boa para fazer algo, essa pessoa com o coração corrompido talvez queira dividir a glória com Deus. Quando Deus escolhe pessoas improváveis como eu, como você, porque eu posso ser muito sincero, existem muitos milhares de pastores que são muito mais preparados do que eu. E aqui eu não estou fazendo estou sendo muito franco. Mas por alguma razão Ele me escolheu. E enquanto Ele não me tirar desse lugar aqui, eu não saio daqui. Porque eu acredito que essa guerra, isso
para isso que Ele me levantou, para transformar uma geração. Eu só digo: Senhor, talvez eu não seja o mais preparado, mas sou o mais disponível, e eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, amém? Então nós falamos sobre o medo, nós falamos sobre as desculpas, mas nós precisamos falar também sobre o que Deus viu. Porque, como nós falamos anteriormente, a visão de Gideão, ela estava completamente corrompida. Ele achava que ele não era capaz. Mas se nós olharmos de novo os versículos, a primeira coisa que Deus chama ele é de homem valente. Você já pensou nisso? E não é muito doido pensar: cara, como um homem valente? O cara estava correndo, o cara estava fugindo da porrada. Como que é valente? Não é valente. Mas é muito louco pensar como Gideão pensava sobre si mesmo, e como Deus via que Gideão era. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando do Deus soberano, do Deus onipotente, onisciente, do Deus criador de todas as coisas. O que vale mais é aquilo que Deus pensa sobre você, ou é aquilo que você pensa sobre você? Você pode responder isso comigo? Talvez você pense: Ramon, balela, porque eu sou uma pessoa fracassada, eu já casei 3 vezes e não deu certo. Ramon, balela, eu sou mãe solteira. Ramon, não sei o que, eu consumo pornografia. Ramon, não sei o que. Deixa eu te falar, essa é a visão que você tem sobre você. A visão que ele tem sobre você é uma visão de filho, que precisa de cuidado, mas para que isso aconteça, precisa abrir o coração e agir com obediência e fé. É isso que ele espera de nós. Deus enxergava ele como um homem valente, e ele se enxergava como o menor dos menores. E depois Deus diz: vai nessa tua força e livra o povo da mão dos midianitas. Mas que força! Que força, cara! Como que ele ia lutar? O povo que vinha sendo oprimido há muito tempo. E eu quero te falar uma coisa: a chave desse primeiro ponto é entender que Gideão não foi lutar contra os midianitas porque ele estava bravo por conta daquela opressão, ou porque ele estava revoltado com aquela situação. Ele foi lutar contra o povo midianita porque Deus o levantou para ir lutar contra aquele povo. Deus o chamou para libertar aquele povo. E depois vocês podem ler o texto em casa, os testes que Gideão faz. Se é do Senhor mesmo, molha esse lado, aí vira a lã. Se é o Senhor mesmo, molha outro lado. E vocês vão ver onde Gideão chegou e como Deus foi paciente com Gideão. Mas eu quero te falar uma coisa: tenha na sua mente, quando Deus nos chama, Ele nunca nos deixa na mão. É por isso que Pedro andou sobre as águas, porque Deus chamou. É por isso que Davi conseguiu derrotar um gigante com uma pedra, porque Deus mandou. Quando Deus manda, somente obedeça e veja a fidelidade dEle, e veja como Ele é incrível, e veja como Ele usa situações improváveis para dar vitória para você, amém? Então nós falamos sobre uma pessoa improvável que foi escolhida para lutar uma guerra, para libertar o povo. Mas para lutar uma guerra é necessário o quê? Armas. E nós vamos ver quais armas usadas. E eu posso te falar que foram armas bem improváveis. Bom, a história continua. Gideão derruba os altares de Baal e fala com os seus parceiros ali: seguinte, tem um exército de 135 mil midianitas, bora cair para dentro? Quem está comigo? E aí 32 mil levantaram a mão e falaram: bora para porrada. Eu estou contemporizando aqui, tá bom? Fazendo de um jeito para que você não durma. E aí ele falou: bora cair para dentro. E aí Deus fala para Gideão: não, calma aí, 32 mil é muita gente, porque se vocês ganharem, o que vocês vão dizer é que talvez vocês ganharam pela força, pela habilidade. Então é o seguinte, a glória é minha, então você vai mandar aqueles que estão com medo irem embora. E eu fico imaginando Gideão falando para Deus: 135 mil soldados para 32 mil, a gente já está falando de 4,5 soldados para cada um. A briga já é dura, a gente tem que estar bem preparado para aguentar a porrada aqui. E Deus fala: não, manda aqueles que têm medo ir embora. Então Gideão fala: quem tem medo vai embora. Eu acho que a expectativa de Gideão era ver ninguém arredando o pé.
Mas a verdade é que 22 mil foram embora e ficaram 10 mil. E aí eu penso que Gideão falando, pô, caramba, tem uma galera aí que foi embora, agora ficou mais complicado, mas vamos para cima, são 14 inimigos para um soldado. Vocês dão conta? Vamos que vamos embora. E Deus disse, não, Gideão, ainda vocês são muito. Vocês são bastantão ainda, né? Então, para a glória ser minha, você vai fazer o seguinte, você vai mandar eles irem beber água na fonte de Harod. Quem foi lá para Israel viu. Você vai mandar o pessoal beber água, e aqueles que beberem água como um cachorrinho, metendo a cara na água, você manda embora. E aqueles que beberem água, ajoelharem ali no poço e trazerem água até a boca, olhando o que está acontecendo ao redor, esses ficam. E eu fico pensando, Ramon, penso, cara, se eu chamar os meus parceiros para beber água numa fonte, qual desses seria idiota o suficiente para meter a cara na água? Ninguém vai fazer isso, todo mundo vai pegar água e colocar na boca, não vai meter água, não dá para entender. E o que aconteceu foi que ficaram somente 300 que beberam água do jeito certo. 9.700 beberam água do jeito errado. E aí eu fico imaginando a cabeça de Gideão, agora lascou, cara. Como é que vai ser isso? 450 soldados para um? Não vai dar certo. Mas o Deus que escolhe pessoas improváveis tem armas improváveis e faz de jeito improvável, e eles topam. Mas as armas são doidas. Se eu falar para você hoje, quem serviu o exército aqui? Os homens que serviram o exército, tá aí. Quem foi dispensado? Graças a Deus. É nós. Eu fico imaginando se o Brasil hoje fosse convocado para uma guerra. Irmão, ia ser samba e churrasco. A gente vai conquistar os nossos inimigos como? Trazendo os caras para perto. Vamos fazer um samba, uma confraternização, jogar uma bola, tal, e vai ser massa. Para você lutar uma guerra, se nós fôssemos convocados, a primeira coisa que eu não sei como seria, eu não sei se nós teríamos um treinamento de armas, como montar, desmontar, limpar, mas fato é, seriam nos dado armas para que nós lutássemos, certo? Você não vai para uma guerra com arco e flecha como no passado, você vai com um poder bélico bastante relevante para que você vença o seu inimigo. O objetivo de uma guerra é conquistar espaço, é conquistar alguma coisa que foi tomado, e você entra numa guerra para matar ou morrer. É por isso que hoje os grandes países investem tanto no poder bélico. Hoje nós temos drones, hoje você tem míssil, hoje você tem invasão por terra, granada. Cara, tantas armas são desenvolvidas, mas naquele tempo era só espada e lança. Então o que você pensa? Deus vai dar espada e lança. E Deus fala, não. Eu vou fazer uma parada diferente. A lógica de vocês, para vocês tem razão, mas para mim é diferente. Eu vou dar umas armas bem diferentonas para vocês. E aí Juízes 7, capítulo 7, versículo 16, diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um em suas mãos. E aí você está pensando, rifle, M4. Não, trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Calma aí, Deus. Como é possível entrar numa guerra contra 135 mil soldados bem preparados, com cântaros, tochas e trombeta? Deus faz as coisas do jeito dele, meu irmão. E nada do que ele faz é possível de dar errado se nós obedecermos. Da mesma forma que Davi derrotou um gigante com uma pedra, da mesma forma que Moisés, libertou o povo com pragas, Deus deu a vitória. Ele tinha uma estratégia. Se qualquer homem dissesse essa estratégia, todo mundo pensaria, esse cara pirou, ele está maluco, nunca vai dar certo. Mas Deus é Deus e sabe o que faz. Escolher pessoas improváveis e armas improváveis são especialidades daquele que tudo vê e tudo faz. Gideão entendeu isso. E deixa eu te falar uma coisa. Para nós entendermos como Gideão entendeu, nós precisamos acreditar que o Deus verdadeiro luta por nós.
E quando Ele luta por nós, nós temos grandes vitórias. Acontece que nós, muitas vezes, estamos lutando sozinhos. Nós nem convidamos Deus para participar da nossa batalha. Deixa eu te falar uma coisa, sabe a guerra que você está tendo contra o seu pecado? Ele quer participar dessa guerra. Ele quer que você fale, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. E Ele vai te dar estratégias. Só que as pessoas muitas vezes elas estão tão acorrentadas e estão tão acostumadas que essas armas elas falam, não, essa eu não quero, eu queria uma coisa mais radical, mais violenta. Deixa eu te falar uma coisa, obedeça a Deus e você vai ver um verdadeiro resultado. Um resultado efetivo que transforma a sua vida. E aquele resultado muitas vezes que para nós parece improvável, para Ele é lógico. E aí eu quero te falar, se para Ele é lógico, a vitória é certa. Então nós falamos sobre uma pessoa improvável, nós falamos sobre armas improváveis, e eu quero mostrar para vocês aqui o resultado improvável. Capítulo 7, versículo 8 a 9. Nós vamos discorrer, então se você puder abrir, abra, senão acompanhe comigo. Juízes capítulo 7, versículos 8 a 9, diz assim: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. E é muito louco pensar que antes mesmo de lutar, Deus já tinha declarado a vitória de Gideão contra os inimigos. E ele continua no versículo 13: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Então pensa que um homem estava contando um sonho do exército inimigo, e Gideão chega e começa a ouvir o sonho que aquele inimigo estava contando. E ele disse assim: tive um sonho, eis que o pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Antes mesmo de lutar, você viu que, sem saber as armas que o povo de Deus tinha, aquele povo inimigo já tinha conhecimento da derrota que eles sofreriam. E eu quero te falar que sempre que Deus luta com você, a derrota do inimigo está declarada. Sempre que Deus luta com você, sempre que Deus luta a sua batalha, sempre que Deus entra na guerra com você, a derrota do inimigo está declarada, e ele já sabe que ele vai perder. Ele já sabe que ele vai perder. Vamos continuar, versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tocha neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós tocarei as vossas ao redor de todo Israel e direis: pelo Senhor e por Gideão. Continuando no versículo 19. Chegou pois Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se o povo, tendo antes tocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. Uma vitória inesperada, sabe por quê? Porque o povo de Deus, através de Gideão, aquele homem improvável, ganhou uma guerra sem derramar uma gota de sangue, sem matar aquele povo. Eles mesmos começaram a se atacar, porque todos ali estavam confusos.
E o que eu quero te falar é uma coisa. Nós vemos isso constantemente. Pessoas cansadas de lutar, de tentar se defender, de reagir sem gerar qualquer efeito. Mas nós primeiro precisamos reconhecer para que a nossa vitória seja certa. Que Deus é soberano, sempre foi e sempre será. E nada muda isso. Nós precisamos reconhecer que a nossa história está na mão dele. Se você deixar com que Deus escreva a sua história, eu posso te afirmar que o seu final será feliz. Eu não estou falando que você vai ser rico, eu não estou falando que você não vai ter mais dificuldade. Eu quero te falar que o seu final será feliz, porque um dia você estará na glória ao lado dele. E quando você tiver luta aqui, você terá alguém lutando com você, lutando ao seu favor, te dando força, te encorajando. Nós precisamos aprender com essa história, que nós precisamos aceitar aquilo que Deus pensa sobre nós, aquilo que Deus pensa sobre você. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de paz e não de guerra. Isso é Ele dizendo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que toda vitória, presta atenção, toda vitória promove a glória de Deus. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Toda vitória promove a glória de Deus. Você entregar o seu coração para Jesus é uma vitória, porque a verdade é que hoje o inimigo acredita que você é propriedade dele. Deixa eu te falar uma coisa: ou você pertence a Deus, ou você não pertence a Deus. E quando você não pertence a Deus, você está largado, você está sozinho. E o que Ele está te dizendo hoje é que talvez você seja um improvável, que ninguém acredita, e nem mesmo você acredita, mas Ele te escolheu para estar aqui nesse dia. E eu quero te desafiar, você que entrou aqui e talvez não esteja entendendo nada do que você está sentindo. Talvez essa palavra tenha tocado no seu coração, talvez isso esteja te gerando alguma coisa, algum sentimento. Talvez você esteja falando: Deus, eu tenho lutado tanto sozinho e não tem dado certo. Aquele povo estava sendo oprimido por 7 anos, até que Deus acha um homem improvável para libertar aquele povo. E talvez Deus tenha te achado nessa noite, para libertar você, para gerar uma nova história na sua vida. Eu quero te desafiar a você se permitir, deixar Deus entrar na sua vida e fazer uma obra. Porque eu garanto que por menor que você se sinta, Ele sabe do seu potencial. E assim como Gideão, que transformou e salvou o seu povo através das suas virtudes que somente Deus via nele, Deus quer usar as suas características que você possui, que estão escondidas aí talvez no mais profundo da sua alma, para gerar vida em outras pessoas. Deus não se preocupa com a sua beleza, Deus não se preocupa com a sua influência, Deus não se preocupa com o seu passado. A verdade que eu quero te dizer hoje é que Deus quer te dar um futuro. Deus quer transformar o seu presente para que você possa ter um futuro extraordinário. Para que isso aconteça, você precisa fazer uma simples oração. É abrir o seu coração e falar: Senhor Jesus, a minha vida, eis aqui a minha vida. Eu sou improvável, que bom que o Senhor me escolheu. Para que isso aconteça, você precisa confessar com a sua boca e aceitar no seu coração. Eu quero fazer essa pergunta hoje: existe alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega para Jesus, declarando: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, e deseja fazer essa entrega hoje? Eu não estou aqui te convidando para se tornar um religioso. Eu estou aqui te convidando para que você permita que Deus faça uma obra na sua vida e mude a sua história. E para que você nunca mais lute as suas lutas sozinhas. Porque a partir do momento que você convidar, Ele vai entrar. E a vitória é garantida, meu irmão.
Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Não precisa ter receio, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Glória a Deus pela sua vida aí atrás. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada, nós vamos orar. Deixa eu te falar uma coisa, essa é a guerra que nós enfrentamos hoje. Glória a Deus pela sua vida. A guerra que nós enfrentamos hoje é Satanás dizendo para você: você pode esperar mais um pouquinho, você não precisa tomar essa decisão amanhã. E é isso, ele tem enrolado a igreja, ele tem enrolado as pessoas dessa forma. Você pode esperar, você pode esperar. Eu quero te falar que existem pessoas, existe um povo que precisa ser liberto, e Deus está te convocando, convidando, para que você deixe com que Ele transforme a sua vida. E se você permitir, meu querido, eu posso te garantir que você nunca mais estará sozinho, que você nunca mais se sentirá desamparado, e que Ele estará ao seu lado, mostrando para todas as pessoas que você é um improvável, que foi encontrado pelo Deus do impossível. Eu quero pedir que você que deseja fazer essa oração, fique em pé no seu lugar onde você estiver, e nós vamos orar. A igreja de olhos fechados, por favor, para não constranger ninguém. Fique em pé onde você estiver e nós vamos orar com você, amém? Glória a Deus. Existe mais alguém aqui? Existe alguém ali no canto que deseja fazer? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, jovem, eu te vejo aí. Eu queria pedir que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Por favor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, jovem. Nós não vamos te pedir nada, nós só queremos orar com você. Nós queremos impor a mão sobre a sua vida, nós queremos te abençoar. Só saia do seu lugar e vem aqui, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sai do seu lugar, venha. Você não precisa ficar constrangido não. Um dia eu tomei essa decisão, pode vir aqui, ó. Um dia eu tomei essa decisão e eu posso falar para vocês que foi a melhor decisão, a decisão mais importante. Deixa eu te falar uma coisa, sem exposição não existe conquista, não existe vitória. Pode vir aqui, pode vir aqui. Glória a Deus por essa família. Glória a Deus por essa família. Quero falar para vocês que essa é a melhor decisão que vocês poderiam ter tomado. Irmão, você que levantou a mão aí, eu quero falar uma coisa para você. Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus olha o seu coração, Deus enxerga o seu potencial. E não importa se você vier aqui à frente ou não. O que importa é o que você sentir no seu coração. Deus está com você. E se você permitir que Ele entre, você nunca mais vai viver do jeito que você tem vivido. Para você que está aqui, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Para você que está nos assistindo online, você também pode fazer essa oração conosco. E após isso, você pode colocar o QR Code que está aparecendo na sua tela, e nós vamos entrar em contato com você, entender como nós podemos te servir, amém? Repete comigo assim essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o improvável foi escolhido pelo Senhor. E eu peço que com armas improváveis, as vitórias improváveis aos olhos do humano aconteçam, para que essa guerra traga glória ao seu nome. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Pode ficar um pouquinho aqui. A igreja muitas vezes tem se perdido na doutrina, porque a gente tem criado muito empecilhos para as coisas de Deus acontecerem, para fluírem de uma forma mais natural. Quantos aqui são cristãos e aceitaram a Jesus e nunca foram batizados, e nunca se batizaram? Levanta a mão. Eu queria pedir que você ficasse em pé um pouquinho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu só quero falar uma coisa para vocês. O batismo naquela época tinha um significado. Hoje ele tem o mesmo significado de forma um pouco diferente, porque naquela época ser cristão não era popular.
Então a forma como eles declaravam a quem eles pertenciam era descendo as águas. E isso era uma confissão pública de fé. Eles tornavam público dizendo: olha só, eu não vivo mais para mim, para os meus desejos, para a minha vontade, mas eu vivo para Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E quando Deus diz para que nós façamos isso, é para que isso não seja apenas um mergulho, mas seja uma transformação na sua vida. Existe um poder muito grande quando você desce as águas. Eu estou te encorajando a fazer isso num próximo batismo, porque as pessoas tendem a pensar que isso não é importante. Eu quero falar que é importante, porque Jesus nos ensinou que nós deveríamos fazer dessa forma. Então não deixe Satanás te jogar na sua mente que, cara, isso era um ritual dos judeus do passado. Não, Deus manda, Jesus nos ensina que nós deveríamos nos portar dessa forma. Eu entendo que muitas vezes a igreja como um todo dificultou esse processo. Você tem que fazer um curso, você tem que ter 18 horas de voo num monomotor para então descer as águas. Eu quero te falar que não. Quando Felipe batiza o eunuco, ele tem encontro com aquele eunuco, ele aparece, ele fala, e ele prega o evangelho, aquele cara se converte naquele momento, e ele fala: vamos ali que eu quero ser batizado agora. Não teve curso. Quando Pedro faz o seu primeiro sermão, 3.000 são batizados. Sabe por quê? Porque o que importa é o seu coração perante Deus, e é o reconhecimento de quem você é e a quem você pertence. Então eu quero dar um desafio para você. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez e quiser se batizar, vai ali no cantinho e nós vamos te batizar. Nós temos roupas para te emprestar, nós temos toalha para te servir, para que você se seque. Se você deseja se batizar, só vai ali no cantinho. Se você está aqui hoje e deseja se batizar, eu quero te falar que eu vou te batizar hoje. Então você sai do seu lugar, você vem aqui à frente. Nós temos roupa, nós temos toalha para te emprestar. Fica tranquilo, você não vai sentar molhado no seu carro, mas vem aqui porque eu vou te batizar. Se você deseja, saia do seu lugar, encontre o Rude ali, ó. Rude, levanta a mão. Se você deseja, pode ir para lá, nós vamos te batizar. Pode ir, irmão, pode ir. Você consegue, pastor? Você consegue pegar os nomes? Para você que não vai se batizar, eu peço que você siga o pastor Rubem ali. Nós vamos orar com você nesse momento. E eu queria levantar, pedir para que a igreja fique em pé. Não tenha pressa de sair. Hoje nós vamos passar um pouquinho do tempo. Não saia da presença do Senhor sem receber a sua bênção. Hoje é o dia. Vocês lembram que eu falei no começo que hoje, dia 17 de setembro, ficaria marcado na vida de muitas pessoas. Hoje é o dia que vai marcar a história de muitas vidas neste lugar, em nome de Jesus. E eu queria fazer um apelo para você, igreja. Deus fez de um jeito improvável com Gideão, usando armas improváveis. E talvez você tenha entrado aqui cansado de lutar essa guerra. Como você tem lidado com os desafios? Como você tem lidado com as dificuldades? Você tem usado os recursos que Deus tem te dado? Ou você tem usado os recursos que você tem? A sua influência, o seu dinheiro, o seu poder de persuasão? Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que a vitória pareça improvável diante da sua situação, eu quero te dizer que você pode usar as mesmas armas que foram utilizadas na história de Gideão. A trombeta nada mais é do que a proclamação do evangelho. É você espelhar aquilo que Ele espera de nós. A trombeta é você dizer com a sua boca quem você pertence, quem é o Senhor que luta as suas guerras. É você declarar para Satanás que Satanás não tem nenhuma influência sobre a sua vida. O cântaro é a sua vida. Você quebrar o cântaro é você renunciar às suas vontades, é você renunciar ao egoísmo, aos prazeres da sua carne, é você renunciar ao pecado, para que você então seja uma testemunha do Deus vivo, daquilo que Ele pode fazer através da sua vida.
E a tocha é a luz do Evangelho, que quebranta, que salva e que te liberta. Se você hoje precisa de uma libertação, uma guerra improvável que você está lutando, que talvez o resultado não esteja vindo porque você está usando de todas as suas forças e você não aguenta mais. Talvez você esteja exausto de ficar oprimido e de ser oprimido. Eu quero clamar, eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Nós vamos levantar um altar de adoração neste lugar e nós vamos falar para o Senhor: Senhor, essa guerra é sua. Eu não consigo mais, essa guerra é sua. Sai do seu lugar se você deseja entregar suas guerras. Seja um pecado que você tem vivido, seja uma cadeia que tem te acorrentado e aprisionado, Deus quer fazer algo na sua vida. Existem inimigos na sua vida que estão determinados a ver a sua derrota. A palavra diz que o mundo é seu inimigo, mas não as pessoas. Uma mentalidade preparada para te derrotar. Uma mentalidade que trouxe mentiras que formaram raízes na sua mente a respeito da sua identidade, a respeito do seu propósito. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz algo a seu respeito, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A Bíblia diz que existem inimigos das trevas que estão determinados a te derrotar. Esses são os principados e potestades nas religiões celestes, e eles se levantam sim contra o povo de Deus. Mas a palavra promete: maior é o que está em você do que o que está no mundo. E por mais que você seja fraco e que a sua carne seja a sua principal inimiga, a Bíblia diz que quem luta contra a sua carne é o Espírito Santo de Deus que habita em você, e maior é aquele que está em você. O Espírito Santo que olha para você como Gideão. Você não tem força para vencer a sua batalha sozinha, mas o Espírito Santo de Deus se levanta nessa noite para declarar sobre a sua vida que você será como Gideão, que sozinho não seria capaz, mas será um improvável vitorioso, porque a vitória já foi vencida na cruz do Calvário. No mundo tereis aflições e lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quem venceu foi Cristo. E a vitória que você precisa tomar posse nessa noite, a respeito das suas batalhas, é uma vitória que foi vencida na cruz. Tome posse. Permita que o Espírito ministre fé sobre você. Ministre fé para você entender que as suas fraquezas precisam estar aos pés da cruz, porque a vitória já foi conquistada por Ele.